Hoje, pessoal, eu queria compartilhar com vocês um texto de Mateus 5. Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia, o celular de vocês para me acompanharem, a gente vai abrir em Mateus, no capítulo 5. A gente vai ler os versículos do número 43 ao 48. Eu tenho só 25 anos, mas eu já tô ficando careca e tenho um super jeito de tiozão. Então, a minha versão da Bíblia também é a mais antiga. Se alguém tiver alguma dificuldade, não tem problema, a gente vai explicando aos poucos qualquer um dos pontos aqui. Mas em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48, não vou pedir para vocês falarem amém, mas como eu sou professor, eu gosto das reactions. Me manda uma reaction aí se você já entrou em Mateus 5, capítulo 5, versículos 43 a 48. Olha, tem gente que foi, não, tem uns que só a misericórdia do Senhor. Olha, que legal, ótimo. Se meus alunos participassem da aula como vocês, gente, eu vou contar. Vá, sensacional. Mateus 5, dos versículos 43 a 48, eu vou ler para a gente. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Vamos orar mais uma vez, só para a gente agora poder, de fato, meditar nesse texto. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque a gente tem conexão à internet, não está falhando nada, e eu oro para que durante esse momento nada nos incomode, nada nos atrapalhe, nada tire a nossa atenção, para que possamos aprender algo que o Senhor deseja nos ensinar, Senhor. Que o teu Santo Espírito toque os nossos corações e nos mostre aquilo que precisa ser melhorado, que os nossos corações estejam abertos para que possamos aprender um pouquinho mais sobre o teu amor e sobre a tua palavra, Deus. Agora vocês no cantinho de vocês mesmo em casa, eu queria que vocês orassem individualmente e pedissem para que o Senhor de fato abra o coração de vocês, que nada atrapalhe esse momento, que o WhatsApp não apite e não seja mais interessante do que o que a gente está fazendo aqui. E também para que Deus use a minha vida, que Ele tenha misericórdia de mim, que as palavras que saiam da minha boca não sejam palavras minhas escolhidas por mim, mas palavras de Deus para nós hoje. Pai, nós confiamos em Ti e oramos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Gente, final de ano. O que acontece no final de ano? Não vou pedir para vocês, não precisam falar no microfone, mas como a gente tem Zoom, eu quero que vocês mandem ali no chat para mim o que é uma coisa que marca o fim de ano para vocês, o que é algo que geralmente acontece no fim de ano, que fica na memória de vocês. Estou olhando o chat, pode mandar para mim, que eu vou ver se vocês vão tocar no ponto que eu quero. Natal, férias, fios de ovos, piadinha do pavê, sempre rola, Gabi. Aham. Festa de família, férias. Gente, tá faltando alguma coisa. Tem um ponto. Fogos de artifício, ano novo. Tá quase. Não. Show do Roberto Carlos. Achei. Tindai. Parabéns. Não tem sorteio para vocês. Final de ano, geralmente tem show do Roberto Carlos. Quando o Roberto Carlos vir a falecer, vai ser difícil, cara. Mas assim, hoje em dia já não tem mais Domingão do Faustão e eu percebi isso outro dia, né? E eu fiquei, caramba, cara, eu achei que isso não ia acontecer, né? Tipo, meu Deus, achei que o Faustão ia ser eterno. Assim como o Roberto Carlos é eterno. Ou vai viver eternamente no coração daqueles que nasceram ali antes de 1980 ou algo assim. Mas, geralmente tem outra coisa que acontece ali. Contagem regressiva, tem gente botando mais coisa.
Roberto Carlos. Tem também retrospectiva do ano. Então, as pessoas, geralmente, a gente assiste, olha quem faleceu esse ano, olha o que aconteceu, teve pandemia. No ano passado só teve pandemia. Mas, nos anos anteriores, a gente tinha várias outras coisas acontecendo. Ou então, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Diversas coisas acontecem. Mas, quando o novo ano chega, a gente geralmente tenta fazer os planos para o novo ano e tudo mais. Mas tem uma coisa que é muito interessante que eu descobri que acontece recentemente. Não sei se vocês sabiam, mas com a chegada de um novo ano, alguns dicionários do mundo afora, eles são responsáveis por escolher uma palavra que melhor represente aquele ano. Reprovação da escola, meu Deus. Não, gente, calma. Foca comigo aqui agora. Tem dicionários no mundo que eles são responsáveis por escolher ou alguma palavra ou alguma frase que represente o que aquele ano quis dizer. Eu achei isso muito interessante. Fui atrás de algumas das palavras. Eis algumas das palavras em diversos dicionários durante os últimos 20 anos, eu acho. Uma delas que marcou o ano foi hashtag. Outra, vuvuzela, Bitcoin, lockdown, que ano que foi isso, né? Meu Deus, lockdown. Fake news, teve tweet, pandemia, 11 de setembro, geek, pós-verdade, e tem algumas até que são meio engraçadas, que a gente já ouviu. Photobomb, não sei se vocês lembram o que é isso, mas é tipo... Photobomb. Tem essa. Uma palavra do ano, eu não me recordo o ano e não recordo o dicionário, mas foi Sharknado. Já ouviram falar disso? Aquele filme que os tubarões caem do céu, um negócio assim. Sharknado. Exatamente. E teve alguém que falou isso aqui. Tem algumas coisas que são meio cringe mesmo, cara. Talvez a desse ano seja cringe, eu não sei. Tem uma de um ano que não foi uma palavra. Ela foi isso aqui. Que bom que o Zoom tem. O ano foi resumido a esse emoji. Esse emoji talvez seja muito cringe para vocês, né? Eu acho que vocês já são geração Z ou talvez até outra coisa depois. Eu já tô perdido onde estamos nas gerações. Meio cringe, é meio estranho a gente tentar resumir um ano inteiro em apenas algumas letras, em algumas palavras. Mas é interessante a gente pensar que isso revela o comportamento que praticamente o mundo inteiro teve naquele ano, ou algo que marcou aquele ano para a humanidade. E em 2019, um dicionário australiano, ele decidiu que a palavra que melhor representava aquele ano era a cultura do cancelamento. Daí vem a pergunta, daí surge o tema do nosso Acampa Dentro em Casa. Cancelar ou não cancelar? Eis a questão. Eu quero tentar ajudar vocês a responder essa questão durante os próximos dias, ou essa noite e amanhã, né, durante o dia. E hoje a gente vai ver algo que Deus colocou no meu coração através desse texto também. E hoje nós veremos que o cancelamento ele não passa de uma skin de algo que já foi moda um dia. Skin eu falo, vocês entendem, né? O pessoal joga Free Fire, alguma coisa assim, vocês jogam, é uma roupinha, uma nova roupagem de algo que já foi moda um dia. E que é um ato de desamor e de desobediência ao Senhor e à palavra dele. A gente vai ver também que, como filhos de Deus, a gente tem uma forma de lidar com isso. Então, olha, se você gosta de escrever no caderninho alguma coisa, eu vou repetir o que é o foco de hoje. Tenta lembrar pelo menos disso. O cancelamento não passa de uma roupagem, de uma skin nova, de algo que já foi moda antes. E que é um ato de desamor e de desobediência ao Senhor. Mas surge a pergunta, o que é um cancelamento? Cancelamento é ignorar totalmente uma pessoa ou o que ela produz devido a um erro grave. Ou talvez nem é um erro tão grave assim, mas as pessoas acabam sendo canceladas por causa disso. Então, essa pessoa ela não tem mais o direito de ser seguida, de ser ouvida ou qualquer coisa do tipo. Isso é cancelar alguém. Agora, um dos primeiros casos que a gente tem registro na internet de um cancelamento foi de uma mulher chamada Justine Sacco.
uma diretora de comunicação numa empresa multinacional. Em 2014, um pouco antes dela fazer uma viagem a trabalho, ela escreveu no Twitter dela: estou indo para a África. Espero não pegar a AIDS enquanto estiver lá. Brincadeirinha, eu sou branca. Eu não quero discutir o que ela escreveu aqui, por mais que seja algo grotesco, e eu vi alguns olhos bem esbugalhados aqui agora. Só que olha a repercussão que tudo isso deu. Quando ela chegou na África, a vida dela já tinha mudado por completo. Hashtags levantaram no tweet, será que ela já chegou e tudo mais. E, de fato, um tempinho depois, ela acabou perdendo emprego. Uma tia dela falou: Justine, você sujou o nome da nossa família. E a reputação dela foi por água abaixo. Ela foi cancelada por algo que ela fez. E de 2014 para cá, a cultura do cancelamento, ela só foi se intensificando, ela só foi aumentando. Hoje, não sei se vocês sabem, mas existem até perfis no Instagram que são os tais dos exposers. Eles são responsáveis e especialistas em detectar qual que é alguma atitude ou algum post, algo que você colocou na internet, que é um motivo para você ser cancelado. E eles vão começar a repostar isso e, eventualmente, talvez você seja cancelado. Mas, beleza. Isso é o cancelamento. E qual que é a origem do cancelamento? Cara, internet. Só pode. Porque a internet, hoje em dia, ela meio que virou um tribunal onde eu posso julgar todas as pessoas ali. Eu falo qual que é o padrão e qual que é o padrão que elas têm que seguir, e elas vão ser julgadas segundo o padrão que a internet mesmo formou. É a internet que está dando as regras, é ela que julga e cancela, e quem não está de acordo com o padrão da internet, né? Mas o pior é que tem muita gente que se diverte com isso. Tem gente que se diverte cancelando as outras pessoas, que elas sentem prazer em participar disso, mesmo sabendo que a identidade de alguém pode ir por água abaixo, que nem foi com a Justine, que a gente falou agora há pouco. Só que tem um problema. A gente tem que lembrar que a internet, ela proporciona algumas facilidades para a nossa vida. Hoje a gente está tendo uma campa dentro em casa, online, o que há 3 anos atrás era impossível. Se eu preciso ir à casa de alguém, eu consigo pegar um Uber, ou se eu for de carro, eu tenho GPS, eu chego lá facilmente. São facilidades para o bem, mas também tem facilidades que a internet trouxe para o mal e que ajudam no cancelamento. Eu listei algumas delas. A gente tem o anonimato, que hoje é uma injeção de coragem para alguém que nem precisa ser reconhecido. Então, o Tim falou uma besteira no Twitter dele, eu crio uma conta super aleatória e descasco em cima do Tim. Mas ele não vai saber que sou eu. Até porque a gente é brother, né? Mas eu queria falar essa verdade pro Tim. Tem outra coisa que acontece também. A gente hoje tem uma proximidade maior com pessoas que estão totalmente distantes. Hoje eu posso mandar uma mensagem para um famoso via Instagram. Não sei se ele vai me responder ou não, mas eu tenho acesso a isso. Um outro problema e uma outra facilidade que a internet traz é a seguinte: a gente consegue se ajuntar que nem uma torcida organizada. A gente lança uma hashtag e essa hashtag ela começa a fluir pela internet. E torcida organizada às vezes não tem nada de organizada, né? A gente vê que às vezes ela faz mais bagunça do que organiza as coisas. E isso pode ser um grande problema na internet. E tem outra coisa: falar presencialmente e falar virtualmente não é a mesma coisa. É muito mais fácil. Eu aqui, ó, não tô nem tremendo, não tô nem nervoso hoje. Brincadeira, tô sim. Mas se eu tivesse pessoalmente na frente de vocês, uma vara verde, assim, ó, me tremendo inteiro, que eu fico extremamente nervoso, ai meu Deus. Mas na internet a gente não tem isso. Na internet é fácil. Na internet, até alguém que é muito tímido consegue expressar e escrever coisas extremamente profundas ou extremamente agressivas.
E aí tem gente que ainda vira e fala, é por isso que eu não uso a internet. Você tá vendo aí essas bagacerices que acontece tudo no Facebook, a Instagram, tá tudo errado. Mas eu vou falar para vocês, a culpa não é na internet. A internet é uma ferramenta. Ela é algo impessoal. Eu acho que o problema é pessoal. O problema, na verdade, somos nós, as pessoas. Somos nós que fazemos uso da internet. Então, para responder a pergunta de onde veio, eu acho que a resposta não está aí. A resposta está no texto e a gente vai dar uma olhada no texto daqui a pouco. Mas antes da gente chegar lá, eu inventei essa história de skin, né? Eu não sei aí quem joga Free Fire, Battle Royale. Vou trazer algo que é mais da antiga, talvez os líderes se lembrem. Grand Chase. Alguém se lembra disso? Não? Tá. Enfim, gente, quem joga videogame, quem mexe no computador, joga online, MMO, essas coisas todas, você tem formas diferentes de vestir o seu bonequinho, o seu carinha. E isso é chamado de skin. É uma nova roupa que aparece lá, às vezes você gasta o dinheiro do papai, da mamãe, e eles falam, cara, de onde que saiu isso? Tipo, R$ 20 na internet. Era só um pedaço de roupa. Tem muita coisa na vida que é basicamente isso. É uma skin diferente. E o cancelamento é a mesma coisa. O cancelamento, ele só botou uma roupinha diferente para uma coisa bem antiga. E é um coração que ele está inclinado para o desamor com o próximo. Um coração que não se importa com o próximo. Quando a gente lê a Bíblia e a gente olha para o livro de Eclesiastes, a gente vê que o autor ali ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele repete diversas vezes a seguinte frase: não há nada de novo debaixo do sol. Talvez a roupagem seja diferente, talvez a skin seja diferente, mas o problema, o conteúdo, a raiz daquilo ali é a mesma. E o cancelamento nada mais é do que um pecado que está ali com uma aparência um pouco diferente. O cancelamento ele é um ato de desamor e de desobediência ao Senhor e à sua palavra. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso olhando para o texto de Mateus. Mateus 5, a gente já abriu lá e já leu um pouco, mas eu quero trazer um pouco do contexto de Mateus 5. Não sei se vocês sabem, mas se a gente olhar ali no comecinho de Mateus, ele fala, olha, o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Ali foi o momento em que Jesus deu uma das suas mensagens, um dos seus sermões mais fantásticos e mais famosos. Ali ele trouxe verdades que pareciam contrárias a tudo que o povo já conhecia. Mas o foco de Jesus era muito interessante. Ele queria fazer algumas revisões, alguns problemas, algumas distorções que as pessoas tinham da lei que foi dada por Moisés ou da palavra de como o povo de Deus deveria viver. Ele fala disso nas bem-aventuranças e vocês talvez já tenham lido sobre isso. Vale até fazer uma campa dentro sobre isso futuramente. Tá aí minha dica. Depois disso, ele fala que nós devemos ser sal e luz. Ele fala da importância da palavra na vida de um cristão. E ele chega num ponto que é bem importante, que é um deles que a gente vai tratar hoje. Jesus ele começa a revisar na Bíblia ali, a gente vê isso, é bem claro, alguns pontos que o pessoal achava que era de um jeito, mas que na verdade não era. Então ele vai falar sobre o homicídio, como é que as pessoas estavam olhando e como é que de fato elas deveriam olhar. Ele fala sobre o adultério. E pode divorciar, não pode? Como é que isso funciona? Jesus ele explica isso ali. Juramento sobre a justiça e no final, que é exatamente o final do texto que a gente leu hoje, ele fala sobre o amor. E aí eu queria ler de novo com vocês o versículo 43. Está escrito o seguinte: ouvistes o que foi dito. Isso é Jesus falando para o pessoal ali. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouvistes o que foi dito. Na minha Bíblia, depois do próximo ali tem um Yzinho assim. Na minha, né? Talvez na sua tenha ali, e isso te leva para uma nota de rodapé lá embaixo, que é um texto de Levítico. Lá em Levítico, lá atrás, no começo da Bíblia, o povo de Deus foi aconselhado a amar o próximo
como a eles mesmos. E talvez você já tenha escutado isso. Mas, consequentemente, para eles, na cabeça deles, eles falaram, tá, eu tenho que amar meu próximo. Ok. Mas não tem nada escrito sobre amar meu inimigo. Então, o meu inimigo, na verdade, é o contrário, né? Ele é meu inimigo, eu vou odiar meu inimigo. Isso é algo que, de certa forma, é natural. Não precisa nem de um mandamento para isso. Tipo, amar o próximo é algo fácil. Amar quem dá comida pra gente, principalmente comida, né? Quem dá carinho, quem cuida da gente, é muito fácil. Se eu chegasse para vocês agora, gente, tá aqui um brownie maravilhoso, vocês iam me amar com certeza. Nossa, o Guilherme é super gente boa. Talvez ele não torça pro mesmo time que eu, mas ele é super gente boa. Eu amo esse cara. Mas aí vem uma pergunta. Por que é necessário ter um mandamento? Por que é necessário ter uma lei que nos obriga a amar o próximo? Por que lá atrás isso virou um mandamento? Por que lá atrás isso foi um conselho para algumas pessoas? Eis um ponto muito importante, meus caros. A lei, ela não existe para nos mandar fazer coisas que já fazemos ou que fazemos por natureza. Não é para isso que a lei está ali. Tem um pastor que eu gosto muito, pastor Jonas Madureira, e ele fala a respeito disso de uma forma bem interessante. Ele fala que a lei nos mostra o quão incapazes nós somos de fazer algo com fidelidade. Olha, a lei nos mostra o quão incapaz nós somos de fazer algo com fidelidade. E ele continua. O mandamento do Senhor, ele nos humilha e ele nos mostra que nós não fazemos o bem por natureza. Então eu peguei vocês no pulo. Vocês só iam me amar porque eu ia dar um brownie para vocês, né? Ah, seus bonitos. Muito bem. Mas eu aceito brownies. Daqui a pouco eu mando o Pix, faço qualquer coisa. Vocês podem me mandar um brownie aqui também. Tá, mas vamos continuar com essa história, então. Eu quero ler com vocês os versículos 44, 46 e 47. Depois a gente lê o restante. Versículo número 44. Jesus continua e fala, olha, eu, porém, vos digo, olha, vocês ouviram aquilo lá atrás, mas eu estou dizendo outra coisa para vocês. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vamos para o 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês têm com isso? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também a mesma coisa? Jesus virou agora para a gente e falou, olha, vocês ouviram isso, mas o que eu quero ensinar para vocês, que talvez vocês tenham aprendido errado, é isso. Vocês têm que amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem vocês. Eu não sei vocês. Talvez se eu tivesse lá naquela hora, eu ia falar, olha, Jesus, peraí, só um pouquinho. Impossível um negócio desse. Eu mal oro porque eu tenho que orar. O time pediu para orar para o negócio para ele, eu esqueci, cara. O Matheus virou para mim e falou: meu, a vida tá difícil, eu preciso de oração com isso. E eu até esqueci de orar por ele, agora eu vou ter que orar pelo meu inimigo? Cara, não. Mas é essa ideia que Jesus está querendo mostrar para a gente aqui nesse texto. Essa é uma ideia muito central. Com essa ideia, Jesus quer nos mostrar que amar o próximo, amar quem dá o brownie pra gente, amar quem dá comida, amar quem cuida, amar quem anda com a gente, não é algo que deveria ser feito com tanta dificuldade. O desafio mesmo é fazer algo que não é natural e que não é esperado. Quando você ama alguém que cuida de você, alguém que te alimenta, você não fez mais que a sua obrigação. É basicamente isso. Isso não é nada mais do que sua obrigação. E o que Jesus fala no texto ainda? Vocês sabem quem não faz mais que a obrigação? Ele cita 2 nomes: publicanos e gentios. Abra um parênteses. Eu sou meio tiozão, já falei isso hoje. Tenho piadas ruins? Tenho. Se preparem, vou soltar uma delas daqui a pouco. Fecha parênteses.
publicanos e gentios. Publicanos não são aqueles que publicam qualquer coisa que eles querem no Instagram, no Facebook. Desculpa, eu premeditei essa piada. Publicanos, gente. Para quem não lembra, mas para quem já leu isso e fala, cara, o que é isso? Eles pertenciam ao povo de Deus. Mas eles traíram o povo de Deus, eles pegaram e falaram, vamos meter o pé, vamos abandonar e vamos para Roma, que não tem nada a ver com o povo de Deus. E como se não bastasse, eles começaram a coletar impostos do povo de Deus. Então o povo de Deus olhava para os publicanos e falava, cara, vocês são traíra, é isso que vocês são, e vocês ainda vêm pegar dinheiro da gente. Jesus falou dos publicanos, mas ele também falou dos gentios. Para os gentios eu não tenho nenhuma piada, então pode ficar tranquilo. Mas quem são os gentios? Eles eram impuros, pagãos, idólatras. Não pertenciam ao povo de Deus. Não são pessoas boas, os gentios. Impuros, pagãos e idólatras. É muito difícil acompanhar o chat, mas eu tô de olho em vocês também. Jesus, então, está falando que os traidores, os impuros, os pagãos e os idólatras, eles não fazem mais que obrigação neles. Cara, será que Jesus está tentando colocar a gente no mesmo barco que eles? A lição que ele está querendo trazer para a gente é a seguinte, que o amor dos discípulos dele não deve se limitar às suas obrigações. O amor, ele não deve ser algo ordinário. Não deve ser algo simplesmente, isso aqui eu faço porque para mim é normal. O amor, ele tem que ser extraordinário. E um amor extraordinário é aquele que não se espera. Era eu virar aqui agora e ouvir meu interfone tocar e eu abrir e ter um brownie ali. E eu falar, gente, vocês realmente me amam. Não foi nem porque eu pedi, mas apareceu. Esse é um amor extraordinário. Ele é uma surpresa, mas ele vai além disso. Ele transforma vidas, ele transforma relacionamentos. O amor ordinário, ele tem o seu valor. O amor que é normal, ele tem o seu valor. Não me entendam errado. Mas o amor extraordinário, ele muda contextos, ele muda a história, ele transforma conversas e até posts na internet. Se o nosso objetivo durante esse fim de semana é responder a pergunta cancelar ou não cancelar? Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu acho que antes da gente responder essa pergunta, talvez a gente devia parar um pouquinho e analisar o nosso coração. E perguntar, de que maneira eu tenho demonstrado amor para as pessoas? Será que é de uma forma ordinária? Ou será que é esse amor extraordinário? Daqui a pouco eu coloco meu endereço aí, gente. Fiquem à vontade. Mas Jesus continua e teve 2 versículos que eu pulei. Não sei se vocês perceberam. São os versículos 45 e o versículo 48. Não esqueci deles, até porque eles têm uma ligação muito forte entre eles. Vamos olhar o 45 e o 48 agora. No 45, Jesus continua ali o final do 44. Então, deixa eu ler o 44 um pouquinho antes, ok? 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos. E agora a gente pula para o 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. No versículo 45 e 48, Jesus está mostrando para a gente algo muito importante. Ele está mostrando para a gente como o nosso Pai Celeste demonstra o amor dele. E nós, por sermos filhos dele, de Deus, nós devemos fazer a mesma coisa. Então, acho que até aqui eu acho que vocês estão entendendo uma coisa comigo. Amar e orar pelos nossos inimigos é algo que precisa ser feito. Jesus falou, cara. Tá, mas por quê? Só porque é um mandamento? Olha só. Tem mais do que isso. A gente tem que orar e amar os nossos inimigos.
Orar pelos nossos inimigos e amar os nossos inimigos. Porque essa é a maneira pela qual nós provamos que somos filhos de Deus. Que é isso que a Bíblia falou pra gente aqui agora. Tá, Gui, mas como assim? Ainda não entendi. Filhos carregam a herança de seus pais. Eles repetem instintivamente ou naturalmente alguma coisa que os pais já fizeram. Eu lembro quando eu era pequeno, jogava bola, às vezes minha mãe ia me ver jogando bola, eu botava a mão na cintura assim, e ela virava e falava, meu Deus, o menino não joga nada e ainda bota a mão na cintura que nem o pai dele. Tem coisas que a gente faz instintivamente pelo comportamento e tem coisas que a gente herda geneticamente mesmo. Graças a Deus vocês não estão vendo quão careca eu tô ficando, mas a cada ano que passa eu fico mais careca. E eu puxei isso do meu pai. O jeito da gente falar, o jeito da gente caminhar, se sentar ou se deitar, é tudo uma herança que a gente geralmente puxa de algum familiar ou dos nossos pais. Agora, a gente quer mostrar que a gente também é filho de Deus, que a gente tem alguma herança que nos foi dada por Ele. Se a gente quer fazer isso, se a gente quer ser parecido com o nosso Pai, talvez seja essa a razão pela qual a gente tem que amar e orar pelos nossos inimigos. E aí vem a pergunta: o que Deus fez? Como é que Ele age? Como é que Ele trata os ímpios, os ateus, os descrentes, os publicanos, os gentios, esse tipo de pessoa que não são filhos deles? A Bíblia falou aqui pra gente que o sol nasce sobre bons e maus, e a chuva vem para justos e injustos. Então, na verdade, está todo mundo debaixo do cuidado e da graça de Deus, apesar da justiça e do juízo deles e do juízo de Deus que virá um dia. E apesar disso, ainda vem sol e ainda vem chuva. Não é assim, os crentes estão no sol e os ateus estão lá no mundo invertido, sombrio, onde ninguém tem acesso. Não. A gente às vezes vê até muito crente sofrendo, tendo dificuldades na vida, enquanto um ateu tá milionário, cheio de dinheiro. É assim que a graça de Deus funciona. Vão vir momentos bons e momentos ruins para aqueles que são filhos dele e para aqueles que não são filhos dele. E Jesus termina o capítulo aqui, no versículo 48, falando: olha, então por causa de tudo isso que eu falei para vocês, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste, o Pai que está no céu. Perfeito aqui não é de não ter falha nenhuma. A ideia do texto é de ter integridade, de ser íntegro e de ser capaz de amar também os nossos inimigos e de orar por eles. E a gente chega em algumas conclusões, então. Se nós somos discípulos e filhos de Deus, nós fomos transformados e amados extraordinariamente por esse amor que transformou as nossas vidas. Por isso, nós devemos amar uns aos outros e até os nossos inimigos com a misericórdia e o amor extraordinário que um dia a gente recebeu. Gente, a verdade é que o amor do nosso inimigo que nos salvou. O amor do nosso inimigo que nos salvou. A Bíblia fala que todos nós éramos inimigos de Deus. A gente andava perdido por aí e não tinha nada que a gente podia fazer para se salvar. Vivíamos em inimizade com Deus. E a Bíblia inteira retrata essa luta. Deus indo lá e a gente pisando na bola. Deus indo lá e a gente pisando na bola. E eu vou te falar uma coisa, não fui eu, não foi ninguém da liderança que trouxe paz a essa guerra que a gente vivia com Deus. Na verdade, a gente vê em João 3,16 que Deus nos amou e esse não foi um amor ordinário. E esse amor, ele nos alcançou enquanto nós éramos inimigos dele. E o homem que falou hoje pra gente nesse texto aqui, olha, amem o seu inimigo e orem por seus perseguidores. Ele não estava mandando olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço.
ele ensinou a gente com um exemplo. O exemplo de Jesus foi o seguinte: ali na cruz, quando a gente estava cancelando Jesus, no auge do cancelamento de Jesus, ele virou para o Pai e disse: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Cancelar ou não cancelar? Eis a questão. Eu acho que se eu pudesse, se a liderança me desse oportunidade, eu mudaria o tema do Acampar Dentro. Desculpa, Tim. Mas amanhã eu falo para qual nome que eu mudaria o tema do acampamento. Mas eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu queria orar com vocês sobre isso que a gente acabou de orar. Senhor, muito, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que invade os nossos corações. Obrigado também porque o Senhor enviou o teu filho em um ato de amor extraordinário para que nós pudéssemos ter acesso a ti, ter acesso à tua palavra, Deus. Pai, tenha misericórdia de nós enquanto nós continuamos pensando sobre esse assunto, sobre como devemos tratar o nosso próximo, mas também abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor já nos mostrou, para aquilo que Jesus já disse em tua palavra, Senhor. Eu oro para que eu e os meus irmãos aqui do UpTeams entendam essa palavra de que de fato é necessário nós não só amarmos o próximo, mas também amarmos os nossos inimigos e que a gente seja capaz de orar por eles também, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor extraordinário que um dia nos alcançou e que transforma as nossas vidas. Eu oro também para que o Senhor seja conosco durante o restante desse dia. Em nome de Jesus, amém.